Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém, né, irmão? Vamos ficar com essa mensagem, com essa passagem das Escrituras. E agora entrando no tema, nós sabemos que existe a doutrina da criação, né? Enquanto a doutrina da criação ela fala do trabalho que Deus fez para trazer o mundo à existência, de maneira como Deus ordenou a natureza, como organizou a família, como organizou o trabalho. A doutrina da providência, por outro lado, ela diz respeito à relação contínua que Deus tem com o mundo que criou, né? Deus preserva aquilo que criou, conduz todos os propósitos da história para o seu para a sua divina providência. A providência de Deus tem um papel especial para a paz no coração dos homens tementes a Deus. Significa que todos nós somos capazes de viver com a certeza de que Deus está presente e ativo em nossas vidas. Estamos sob o cuidado dele e por isso poderemos enfrentar o futuro com confiança, sabendo que as coisas não estão acontecendo por mero acaso. Podemos orar seguros que Deus ouve as nossas orações. Podemos enfrentar o perigo sabendo que Deus não está distante e indiferente. Meu propósito nessa noite, irmãos, é refletirmos sobre a providência divina, focando na preservação divina. Deus preservando tudo aquilo que cria, né? Ou seja, Deus mantém a sua criação. E como a providência divina é apresentada nas Escrituras, irmãos? Essa é uma questão que eu gostaria de primeiro tratar. A providência divina, ela às vezes é apresentada nas Escrituras como preservação. Ou seja, Deus mantém a sua preservação. Deus protege aquilo que foi criado contra o dano, contra a destruição, provendo as necessidades do mundo material e daqueles que fazem parte desse mundo, né? Numerosos trechos da Bíblia falam de Deus preservando a criação como um todo. Em Neemias 9, versículo 6, Esdras diz o seguinte: Só tu és, Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9, versículo 6. O papel de Cristo na criação. Paulo ensina: Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O autor das Epístolas aos Hebreus, ele fala que o Filho é o que está sustentando todas as coisas pela força do seu poder. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A importância desses textos, irmãos, está na negação, né, que houve durante a história do cristianismo, a história da humanidade, né, de que a natureza ela é autossuficiente, de que a natureza ela existe por si só, né? Algumas pessoas tendem a pensar que a obra de Deus ou o trabalho de Deus, ele acabou na sua criação. Assim pensavam os antigos epicureus, né, que Paulo enfrentava nos seus dias, né? Eles diziam que Deus não se preocupava com nada da sua criação. Há pessoas que acreditam que a natureza hoje se sustenta por si só. Os deístas do século XVIII, por exemplo, eles acreditavam que Deus havia dado corda no mundo e tinha deixado a sua própria sorte, o mundo funcionando por suas próprias leis, sem que Deus intervisse em nada. Esse ensino é rejeitado nas Escrituras. Tanto a origem da criação quanto a continuação de todas as coisas está sobre a vontade e atividade divina. A preservação é o trabalho de Deus, como disse Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 7. Meu Pai continua trabalhando até hoje
e eu trabalho também, né? E eu também estou trabalhando. Agora, como a providência de Deus deve ser entendida pelos cristãos? Irmãos, a presença de Deus está especialmente evidente na preservação de Israel como nação. Nós podemos ver isso na história de Israel. O Senhor presente suprindo as necessidades do povo em época de grande fome, onde Deus havia levado José para o Egito para prover alimento ao povo no período de escassez. Deus poupou o povo no tempo de Moisés a ordenar a matança dos o rei o faraó mandar matar os meninos israelitas. O Senhor impediu, né, de que o povo de Deus fosse eliminado, como diz lá em Êxodo, versículo 1, Êxodo capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Entretanto, as parteiras salvaram essas crianças, em circunstâncias extraordinárias, pouparam a vida de Moisés. As séries de pragas planejadas para libertar os israelitas de seus opressores culminou na morte do primogênito de todas as famílias do Egito, exceto aquelas que eram do povo israelense, do povo de Israel, né? Contudo, os primogênitos dos israelitas permaneceram vivos. Quando eles fugiram e foram perseguidos pelos egípcios, os filhos de Israel puderam atravessar o Mar Vermelho em terra seca, ao passo que os egípcios foram engolidos pelas águas e se afogaram. Em sua peregrinação pelo deserto, a nação escolhida de Deus recebeu provisão milagrosa, principalmente o maná, mas depois as codornizes e a água, né? Quando buscavam conquistar a terra prometida, obtiveram vitórias em batalhas em que eles eram muito pouco numerosos, ou então em menor número. Jesus também ensinou claramente sobre a obra da preservação do Pai. Quando os discípulos estavam preocupados com as necessidades da vida, o que eles comeriam, o que vestiriam, Jesus lhe garantiu que o Pai alimentava as aves dos céus, veste as flores do campo. Ele certamente faria o mesmo por nós. Depois de ensinar que Deus supre os menores membros da sua criação, a argumentação de Jesus passa para os seres humanos. Os seres humanos são mais valiosos do que as aves, como a gente leu em Mateus capítulo 6 e 26. Mais valiosos do que as flores, como diz Mateus capítulo 6, versículo 30. Portanto, não é necessário que os seres humanos fiquem ansiosos quanto à comida e à vestimenta, pois se eles buscarem o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, diz em Mateus capítulo 6, 31 e 33. Essa é uma referência à provisão divina. Em Mateus 10, Jesus chama a atenção para o cuidado de Deus. Mais uma vez, a lógica do argumento de Deus de partir das coisas menores, das menores criaturas, para aquelas que são mais valiosas, né? Deus faz com que as pequenas, pelas menor importância, portanto, fará ainda maiores coisas aos seus filhos. Ele não precisa temer os que podem destruir o corpo, mas não podem matar a alma, diz lá em Mateus 10 e 28. Mesmo que os 2 pardais sejam vendidos por uma pequena moeda, nenhum deles cai no chão, se não for da vontade do Pai. Mateus 10, capítulo 29. Até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Tão grande é o conhecimento do Pai sobre o que acontece na sua criação. A conclusão bem conhecida é: portanto, não tem mais, valeis muitos mais do que passarinhos. Versículo 31.
Outra ênfase importante, que é tanto ensinada por Paulo como por Jesus, é que não dá para separar a eleição divina, o fato de você ser um filho de Deus, com o amor e com o cuidado de Deus. Em João capítulo 10, Jesus estabelece o contraste entre as ovelhas e os incrédulos. Os fariseus haviam acabado de pedir afirmação clara sobre Jesus, seu Messias. As ovelhas reconhecem a sua voz e lhe obedecem. Elas nunca perecerão. Ninguém as arrancará da mão dele. Ninguém é capaz de arrancá-nos da mão do nosso Pai. João capítulo 10, 27 a 30. Ou seja, até a sua salvação é algo que está sendo preservado pela poderosa mão de Deus. Paulo toca em um assunto semelhante quando pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. Depois de citar diversas possibilidades, todas nas quais eram rejeitadas, ele resume: pois tenho por certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. 8 de Romanos 38 a 39. Tanto Jesus quanto Paulo ressaltavam que nem perigos físicos, nem perigos espirituais precisam ser temidos, pois Deus nos poupa de seus efeitos. A provisão, a proteção e o livramento de Deus nos capacitarão a suportar até mesmo tentações. Sabemos em 1 Coríntios capítulo 10 e 13, que diz o seguinte: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que não, para que possais suportar. Ou seja, até as tentações que nos sobrevêm, o Senhor Deus nos livra, manda um livramento, proverá um livramento para que nós possamos passar por essas tentações e suportá-las e não cair. Uma característica da preservação de Deus é o fato de que o crente não é poupado dos perigos ou provações. Mesmo Deus provendo todas as coisas e preservando a nossa vida, nós ainda passamos por dificuldade. Não há uma promessa que não virá perseguições. Não existe essa promessa de que as perseguições não alcançarão os crentes ou o sofrimento, e sim de que eles... mas a promessa é de que essas coisas não prevalecerão sobre nós. Jesus falou de uma tribulação que viria aos seus eleitos, mas que não os venceriam, lá em Mateus 24, de 15 a 31. Pedro mencionou as diversas provações que os crentes deveriam de suportar. No capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 6, ele diz: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele advertiu os seus leitores a não considerar essas provações como estranhas. Não devemos nos surpreender com as provações ardentes. 1 Pedro 4 e 12 diz: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas devemos nos alegrar, visto que tais aflições nos capacitam a nos identificarmos com o sofrimento de Cristo. 1 Pedro 4 e 13 diz: pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. E as provações, elas provam a realidade da nossa fé. Em 1 Pedro 1, versículo 7, ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Paulo escreveu que Deus supriria todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ao escrever essas palavras na prisão, Paulo mostrou que havia aprendido a estar contente em qualquer situação em que se encontrasse. No versículo 11: Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo de se enfrentar tanto a fartura como a abundância, tanto a fome quanto a privação. No versículo 12 ele diz: tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. Ter tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Era capaz de todas as coisas no Senhor que o fortalecia. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. O próprio Jesus não foi poupado da morte, mas foi capacitado para vencê-la. Os autores das Escrituras veem a mão preservadora de Deus em toda parte. Em especial, os hinos de louvores, como dos salmistas, enfatizam a obra preservadora de Deus em toda a natureza. Um exemplo extraordinário que foi lido aqui é o Salmo 104, né? Deus lançou os fundamentos da terra, de modo que ele nunca será abalada. Versículo 5 do Salmo 104 diz: lançaste os fundamentos da terra, para que ele não vacile em tempo nenhum. Ele faz brotar as nascentes dos vales. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes e regam os montes. No versículo 13: do alto a tua morada rega os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Ele faz as trevas para que os animais de rapina possam buscar seu sustento. No versículo 20 e 21. Dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Todas as criaturas de Deus recebem seu sustento dele. No versículo 24 ao 30 ele diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheias está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos que formastes para ele folgar. Todos esperam de ti que lhe deem de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles recolhem. Se abrem a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Envia o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É assim que o Senhor descreve a sua providência no mundo físico, no mundo dos animais, no mundo da sua criação. De forma semelhante, Deus, como o que controla toda a criação, envia as chuvas e a neve. Em todo esse texto, vemos Deus agindo por meio de processos da natureza para suprir as necessidades de suas criaturas. Os autores bíblicos que entenderam a obra divina da preservação tinham um claro senso de confiança. Por exemplo, no Salmo 91, nós vemos que Deus descreve o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. O crente, por exemplo, não precisa temer os terrores da noite, nem flechas lançadas de dia, nem pestes que se alastram na escuridão, nem a mortandade que se alastra ao meio-dia. Não te assustarás no terror noturno, nem na seta que voa de dia, nem da peste das pragas nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mesmo em meio à batalha pode haver confiança, pois os anjos do Senhor estão vigiando e guardando o crente. No versículo 11. Porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
O salmista aprendeu a lição que Jesus ensinara posteriormente aos seus discípulos. Não devemos temer aqueles que matam, podem destruir o corpo, mas não podem destruir a alma. Lá em Mateus 10 e 28. Não existe entre nós uma crença de que a morte não possa tocar o crente, pois a morte alcança todos, como diz lá em Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em vez disso, a certeza de que a morte física não é o que mais importa, pois nem mesmo ela pode nos separar do amor de Deus. A ressurreição de Cristo prova de que Deus venceu até mesmo a morte. Por isso Paulo pode dizer: quanto ao restante, que ninguém nos importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Gálatas 16, versículo 17. O pior que possa nos acontecer é sermos mortos, mas nem isso deixará o crente desamparado. Nós aprendemos que nenhum mal pode nos sobrevir que seja contrário à vontade de Deus. Irmãos, concluindo essa exposição que a gente fez desse tema, nós podemos dizer que a doutrina da preservação divina não deve servir como desculpa, para uma falta de vigilância com relação ao pecado, por exemplo. Pelo fato de nós sabermos que somos preservados por Deus, que a nossa salvação é preservada por Deus, que nós perseveraremos até o fim. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, ele diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, mesmo nós sabemos que Deus nos comprou e que não escaparemos das suas mãos, nós devemos dar ouvido àquilo que nos é pregado, que nos é anunciado nas Escrituras. Nem devemos ser imprudentes com relação às doenças. Vivemos em tempo de pandemia, e pela misericórdia divina, Deus dá sabedoria aos homens para produzirem medicamentos, vacinas e tratamentos baseados em evidências, em evidências científicas. E isso é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus. O que é isso senão a providência divina em ação no mundo? A doutrina da preservação é a salvaguarda contra o pavor e contra a ansiedade. O irmão